A misericórdia não nos parece muito valiosa até o momento em que se precisa dela. Jesus nos disse: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Mas como ser misericordioso no nosso dia a dia? É o que o Rodrigo Leite vem nos contar um pouco mais no nosso quadro Dia a Dia. Você já ficou devendo para alguém? Cartão de crédito, cheque especial, seu cunhado, sua sogra. Tá, mas e se sua dívida for com Deus? O programa de hoje vai explicar que quando o assunto é estar no SPC e Serasa da divindade, o pagamento é bem facilitado. E isso se chama misericórdia divina. A palavra misericórdia tem origem latina. É formada pela junção de misere, ter compaixão, e cordis, coração. É ter compaixão com o coração. Significa ter capacidade de sentir aquilo que a outra pessoa sente, aproximar seus sentimentos dos sentimentos de alguém, ou seja, sentir a miséria do outro no próprio coração. Pensar em misericórdia divina em tempos tão desafiadores, violentos, conturbados, em meio a uma pandemia, eu sei, parece difícil. Mas acredite, pode até existir injustiça, mas nenhum injustiçado. Não resta dúvida que a evolução da espécie humana, no tempo e no espaço, sempre foi um misto entre sombra e luz. Ora andamos na luz e ora percorremos as trevas. Andar e percorrer não é possuir. Desse processo antagônico entre luz e sombra, resultará a edificação do reino de Deus em nós. Até lá, vamos caindo, muitas vezes em julgamentos e condenações imprecisos, precipitados e descaridosos, típicos de espíritos que ainda não encontraram a luz. Mas é sempre assim. Está na Bíblia, nas palavras de Mateus, capítulo 9, versículo 13. Misericórdia quero, e não sacrifícios. O ato de julgar o outro é marca de espíritos pouco evoluídos e nada sensíveis aos processos de aprimoramento do ser imortal. Quantas vezes, em nossas redes sociais, grupos de WhatsApp, ao discutir fatos do nosso dia a dia, com quem quer que seja, simplesmente esquecemos das advertências do Cristo. Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Mulher, onde estão aqueles que te acusavam? Ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Nessa passagem, vemos mais uma vez a extraordinária lucidez de Jesus. Ágil no raciocínio e ainda aproveita o ensejo para mais um ensinamento fundamental. Ninguém é suficientemente puro para julgar o próximo. Essa ideia é marcante no ensinamento cristão. Jesus situa como hipócritas os que não enxergam lascas de madeira em seus olhos e se preocupam com meros ciscos em olhos alheios. Observam falhas mínimas no comportamento dos outros e não encaram gritantes defeitos em si mesmos. A justiça divina chama a todos para o acerto de contas diante de suas leis. Mas a misericórdia divina nos beneficia. Isso mesmo, a mesma lei que nos cobra as faltas, nos beneficia como um parcelamento a longo prazo, com desconto e sem juros. Nas mensagens da vida após a morte de André Luiz, lá na cidade espiritual de nosso lar, os espíritos orientadores jamais usam adjetivos depreciativos. Veem no irmão em desvio o companheiro necessitado de ajuda, o enfermo que precisa de tratamento. Consideram que todo julgamento é assunto para a justiça divina e só Deus conhece todos os detalhes. Mesmo quando lidam com obsessores, tratam de socorrê-los sem críticas, situando-os como irmãos em desajuste. Por isso que o doce Chico Xavier nunca falou mal de ninguém. Ele dizia que se alguém comete maldades, ele não é um homem mau, é apenas alguém que não conheceu a bondade. E não é que faz sentido? Somos todos filhos de Deus. Fomos criados para o bem. O mal em nós é apenas um desvio de rota, um equívoco, uma doença que deve ser tratada.
E acredite, o mal em nós tem cura total e o remédio está em nós mesmos. Se fomos criados à imagem e semelhança de nosso Criador, a misericórdia divina também está em nós. A luz trazida pela mensagem imortal do amor é sinal extremo da misericórdia divina que aguarda, dentro de nosso ser, a próxima oportunidade para que possamos reparar nossas próprias faltas, com gestos de amor para o nosso próximo. Sentir as misérias do outro no próprio coração é buscar recursos divinos em nós para espalhar as sementes da misericórdia também no coração do outro. Quantas vezes no nosso modo automático repetimos: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores? Só que não, né? Porque se fosse assim, nós, advogados, juízes e promotores, não teríamos tanto trabalho como temos nos dias de hoje. Muito se fala em perdoar, mas pouco perdoamos. Esse exercício exige um esforço sincero da parte daquele que se propõe a perdoar. Não adianta perdoar para que os outros vejam. Todos estamos sujeitos a quedas, portanto, necessitamos do perdão de alguém e até de Deus, em algum momento de nossa caminhada. Para sermos merecedores do perdão do Pai, temos que igualmente perdoar nossos irmãos. Assim como a misericórdia divina anda junto com amor e justiça, nós temos algumas dicas para que você possa perdoar e ser perdoado de maneira mais consciente. Misericórdia não é abafar o assunto ou, igual uma criança sapeca, fazer de conta que nada aconteceu. A misericórdia divina que devemos cultivar em nós é permitir o pagamento em suaves parcelas. É oferecer um recomeço, um novo ponto de partida. É dar uma nova chance. Lembre-se, Deus sempre nos dá várias chances de reparar os nossos erros. A misericórdia que necessitamos é a mesma que precisamos dar. Acredite, você é capaz. Bora lá exercitar? Muita paz. Nós vimos que a justiça divina nos convoca ao reajuste moral e espiritual pelas suas leis. E é a divina misericórdia que nos permite isso. Mas como? Qual seria a maior misericórdia de Deus conosco, que somos seus filhos? Diz aí, doutor Aguinaldo. A justiça e a misericórdia, elas andam juntas. Para que a justiça seja perfeita, tem que ter uma misericórdia absoluta. Portanto, nós não podemos dissociar esses dois elementos. É inaceitável admitir que Deus perdoe as pessoas, exatamente porque não se pode contrariar uma proposta divina feita por Jesus. A semeadura é livre, a colheita é certa. A cada um será dado de acordo com as obras. Mas se eu puder falar de misericórdia e ter que dar um exemplo, eu diria que a maior demonstração de misericórdia e justiça de Deus é a reencarnação. Porque quando Jesus diz que Deus não tem nenhum filho a perder, nós entendemos que Deus não vai perder a parada, condenando um filho, por mais equivocado que seja, a um inferno definitivo. Deus é amor, nos ama e nos quer de volta ao seu seio de amor. Por isso Ele vai dar uma nova oportunidade. Imaginemos um assassino profissional. Vai renascer na excepcionalidade e Deus ainda vai dar para ele uma mãe maravilhosa que ele nem merece. Isso nós chamamos de misericórdia. Por outro lado, seria inadmissível Deus passar a mão na cabeça da criatura e dizer: meu filho, está perdoado, você fez tantas coisas absurdas, está tudo bem. E a dignidade? Como é que ele vai ficar consigo amanhã ou depois, quando ele tiver um nível de consciência e perceber que o que ele fez foi muito grave? Ele não vai se perdoar, ele não vai estar bem. Por isso é que Deus dá uma oportunidade, quantas forem necessárias, para ele novamente.
para que ele possa resgatar os seus débitos, para que ele possa estar quites com a consciência. Então, para que haja uma misericórdia absoluta e uma justiça perfeita, para que nós possamos exemplificar e ratificar as condições divinas que são perfeitíssimas, nós temos que admitir a reencarnação. Então eu diria que a reencarnação com esquecimento é a maior demonstração de perdão de Deus para com seus filhos, dando oportunidade para que aquela pessoa siga o seu caminho evolutivo e não seja condenado, essa pessoa seja condenada definitivamente. Filha e neta de espíritas, Eliana, também conhecida como Irmã Eliana, é fundadora da AMIC, a Associação Amigos da Criança, que este ano completou 29 anos, essa instituição. Ela se inspira na vida maravilhosa de Chico Xavier e também no lema cristão, Misericórdia Quero, que, por sinal, é o tema da nossa entrevista de hoje. Misericórdia é tudo que a gente precisa. Eliana, seja muito bem-vinda à Luz Espírita. Luciana, eu estou muito feliz de participar da Luz Espírita. Olha que nome maravilhoso que vocês encontraram, né? Um apoio celeste, porque é muito lindo, é uma luz. O Espiritismo realmente ilumina, e ele ilumina na medida, né? Na escuridão ele é a lâmpada, né? É verdade. E na claridade ele é o sol. É isso né? aí. Ele vai iluminando devagar, ele é misericordioso. O Espiritismo não é impositivo, invasivo. Eu encontrei na doutrina espírita uma liberdade de expressão e de ser que a gente não encontra, sabe, de verdade na religião, que teria que ser, porque as pessoas precisam se expressar, precisam ser o que são, precisam encontrar a si próprias, fazer o autoconhecimento, enfim. E o Espiritismo nos permite isso, né? Todos nós somos pecadores, todos nós precisamos de se libertar dos nossos pesos interiores, todos nós necessitamos de compaixão, de misericórdia. Mas o que é a misericórdia, minha irmã? Perfeito. Sim, todos nós precisamos. Todos nós estamos em um planeta de expiação e provas. Isso significa profunda ainda a distância da lei de amor. E a lei de amor é a primeira lei que está inscrita em nossa consciência, é o livro primeiro do tomo, né, do livro dos Espíritos, que são 4 grandes pequenos livros, que a gente chama os pequenos grandes livros do livro dos Espíritos, né? E essa lei está inscrita em nossa consciência, que é a lei de amor, e ela sempre está atuando em nós, fazendo-nos voltar para esse princípio. E não existe amor sem misericórdia, Luciana. Né, Lu? Como é que a gente vai ter amor sem misericórdia? Então, eu tenho uma condição para o amor. E se eu tenho uma condição para o amor, que a pessoa seja assim, assada, etc., para amá-la, então eu já saí da misericórdia, eu já saí do amor. Jesus amou Zaqueu, que, né, tinha lesado o cofre público, perdão, o cofre particular das pessoas, ele restaurou as pecadoras, ele andou com o aleijado, Jesus ele nos traz um exemplo que deu a água da vida para a mulher da Samaria, que teve 5 maridos. Como é que a gente vai entender isso sem entender amor? E sem entender a misericórdia do Cristo, que tem a ver com o que você colocou, Lu, que todos erramos, todos cometemos equívocos, né? Eu nem chamo de pecado. Pecado, Lu, em aramaico, é estar separado. E eu acho que uma pessoa que está nessa rede de luz espírita não está separada, né? Nós não estamos separados de Deus. Nós estamos caminhando até Ele, já descobrimos, né? Quando a gente chega na doutrina espírita, a gente já chegou porque a gente esgotou tudo que tinha no mundo. Eu brinco que a doutrina espírita é a UTI do espírito. É aquele último momento que você fala, não, agora eu vou procurar a fé, né? É verdade. E ali encontro a misericórdia divina. Né? E em que essa misericórdia se difere da misericórdia divina? A misericórdia divina está ao alcance de todos nós? Ai, grande pergunta, Lu. Nossa, a gente pensa que não está ao alcance para que eu, né, disse o Cristo, eu vim para os pecadores, eu vim para os
os que se encontram separados, como dizia Iramaico, ainda da lei de amor. Eu vim para quem sofre, quem chora, quem está doente, quem está enfermo, quem ainda está infeliz. E então, não está separado do amor. E a lei divina, ela cobre, a misericórdia divina cobre. A nós é que precisamos aprender a ser misericordiosos e entender que a misericórdia divina está até no assassino. Sabe o assassino que está lá dentro da prisão? Tem uma misericórdia divina. Teve uma mãe que me deixou um testemunho assim linda, que a gente atende também a população ligada aos presos, né, as mães, etc. E visita presídio. Então, essa mãe me disse, eu agradeci o dia que meu filho foi preso, porque lá dentro tem possibilidade dele pôr a cabeça para pensar, para parar com isso, para ter saudade de nós, para entender quem sou. Hoje ele me abraça como ele nunca me abraçou, ele chora no meu ombro nas minhas visitas, como ele nunca chorou. Nossa, eu não posso nem falar que eu choro, eu repito, sabe? Pranto me desce, assim, porque eu lembro dela falando com aquela veemência. Então, como é que eu posso criticar ou falar mal, sabe, da penitenciária? Sim, eles maltratam Pedro, sim, tem confusões ainda, tem, mas ele está me reencontrando como mãe e a família e Deus lá dentro. Aqui fora ele estava convidado pelas coisas supérfluas, pelas coisas do mundo, ele queria ter o que Deus não deu para ele. E lá ele está aprendendo que, sabe, ter coisas não significa, não é sinônimo de felicidade. Ser é o fenômeno, né? O sinônimo de felicidade, né? Você deu esse exemplo de um assassino que está dentro da penitenciária, então a gente pode dizer que a justiça divina, ela anda a par, anda ao lado da misericórdia divina. Sim, é uma das formas, né? A justiça de... Porque ele foi preso, ele sabe por que foi preso. Essa mãe, né? E esse preso, por exemplo, cumpririam, como na vida do Cristo, o papel do bom ladrão, lembra? Ele ficou entre dois ladrões. Mas por que ele chamou um de bom e o outro de mau? Por que ele separou aqueles dois ladrões? Quem que foi justo ali? Quem que foi verdadeiro ali? Lembra? Ele fala, este homem é um homem, né? Ele é justo, é um justo, quer dizer, está justificado, né? Ele é pura lei de amor. Mas nós não, nós pecamos, nós roubamos. Você sabe que nós roubamos, por que você está pedindo tudo isso para ele? Então, na hora que ele se transformou num defensor e criou consciência do seu próprio erro, não fugiu e não acusou ninguém do porquê roubou, ali ele foi liberto. Ali ele subiu aos céus com Jesus. Então, não é que a misericórdia não tenha, não seja equânime, não seja justa, mas ela tem um caminho próprio de fazer essa justiça e que nós muitas vezes não alcançamos essa misericórdia divina exposta, né, no nosso conceito de misericórdia. O nosso conceito de misericórdia é concórdia, mas é uma concórdia não da misericórdia, né? É uma concórdia passiva, onde você tem que atender absolutamente tudo do outro. Por exemplo, vamos falar do feminicídio, que nessa pandemia aumentou de uma forma violenta, né? E dolorosa, os casais expostos, né? O pai sai a mãe para trabalhar. Nós temos uma criança hoje em dia órfã, na verdade, da família, uma família que se desestrutura. Mas tem misericórdia divina nessa pandemia e nisso tudo? Claro que tem. Nós não vamos conseguir ver agora, porque nós estamos no meio da tempestade. A gente não vê a bonança durante a tempestade, a gente acredita que ela virá. Tanto é que Jesus dormia no fundo da barca. Não, os discípulos acordam, o Senhor quer que nós todos vamos morrer, o Senhor vai deixar nós todos morrermos? E ele dormia no fundo da barca. Imagine, numa tempestade, ventos rugindo, e ele adormecido na paz do Senhor, sem preocupar-se, porque todos temos a nossa hora, vamos dizer assim, né? A espiritualidade tem inúmeros caminhos para evitar, e em processos como esses pandêmicos, o nosso lar retrata, né, aquele recebimento daquela população. É importante a gente reassistir o filme Nosso Lar, repensar o livro Nosso Lar, porque é uma resposta a esses momentos difíceis, esses espíritos que
são contaminados, vamos supor que não devam nada, entre aspas, pessoas boníssimas, mas a gente não sabe do passado, não sabe o que é o presente, e há casos mesmos de acontecimentos que não estavam nem marcados na vida da pessoa. O que ensina o livro o Nosso Lar, a obra primeira lá de Chico Xavier, né? O que nos ensina? Ele nos ensina simplesmente que essa pessoa reencarnará em condições muito melhores. Ele fala, essas pessoas não mereciam, mas elas terão refeito todo o seu projeto reencarnatório, e tudo isso será dado em dádiva, porque a misericórdia divina não se esgota nunca. Nunca. Deus nunca se cansa da fraqueza do homem, né? Ele não se cansa da fraqueza do homem. Perfeito, Ainda bem. Eu gosto muito desse A Luz da Oração, do Wallace Leal. Ele fez uma organização de orações. É muito antigo o livrinho que eu tenho, mas eu abri e saiu. A providência divina pelas providências humanas, olha. Quer dizer, então, a providência divina precisa da providência humana, né? Uma pessoa, nós estávamos estudando o capítulo 16, né? Lá na TV Mundo Maior, e a pergunta foi naquela hora do por que existe ricos e pobres, né? Por que Deus fez ricos e pobres? Não, Deus não fez ricos e pobres. Deus fez o homem e deu ao homem a liberdade, ele criou o progresso. Sim. E a administração, se tivéssemos uma administração, tivéssemos humanitária, no rigor cristão, no rigor da palavra de Deus, no rigor humano, principalmente dos princípios éticos humanos, não é? Eu não teria tanto lucro pessoal e nem teria tantas coisas. Eu dividiria, faria um planejamento de uma forma que ninguém passasse fome, que não tivesse miséria. O Brasil, a planeta Terra, já entrou na regeneração, já tem princípios, comunidades inteiras vivendo em regeneração. A gente não tem notícias, porque enquanto que nasce, né, fica quieto, precisa até do silêncio, né? Não pode ir muito à frente, porque senão o sistema faz a cooptação daquela força que várias vezes nasceu. Tivemos os cátaros, né, no século XIII, junto com Francisco de Assis ali, toda uma comunidade que começou a viver e a dividir seus bens e as suas partilhas, como em Atos dos Apóstolos, foi dizimada pela organização oficial da Igreja, porque competiu no mercado, porque ganhou a fé dos fiéis. Então, tem coisas assim que muitas vezes nem podem existir agora. Enfim, é uma grande lei que rege, mas é a lei de amor. Então, diz, a providência divina, pelas providências humanas, sustenta o amparo indiscriminado a todas as criaturas, mas estatui, quer dizer, veja como estatuto, a reciprocidade em todos os processos de ação pelos quais a bondade da vida se manifesta. Então, ele fala, dá um exemplo, o professor esclarece o discípulo, mas não dispensa a aplicação direta ao ensino, ao esforço do aluno em aprender. Claro, né? O mestre não pode ser o aluno, ele não vai substituir o aluno, estiraria a força do próprio aluno. Ele traz a matéria, mas o aprofundamento, o registro te pertence. Então, a misericórdia divina seria por aí. A senhora está falando sobre esse instrumento de dominação humana que a religião se tornou. Mas a misericórdia divina, ela é um aspecto que une todas as religiões. Você acha que a religião também serve para nos ligar a essa misericórdia divina? Ela traz isso? Acho. Eu sou filha, né, neta de espírita, mas o espírita, a minha avó, por exemplo, veio da aldeia indígena. Então, ela era xamânica, ela sabia fazer chás, garrafadas, curas. Então, ela trouxe toda uma cultura que eu aprendi também, muito importante, que hoje se chama fitoterapia. E minha mãe, e ela foi ligada depois aos evangélicos, tem uma grande história que não cabe contar aqui agora. A minha mãe foi católica, casou no catolicismo, e íamos à missa, e tinha a doutrina conviveu, porque a doutrina foi proibida. Nas décadas da minha mãe, ia-se preso por ser espírita. Tivemos mártires espíritas, sérios, né? Na história a gente não conta. Aquele grande educador Paulo Freire, por exemplo, o pai dele era dirigente de um centro espírita, e ele me contou que o pai dele foi preso porque era um dirigente espírita. Então, teve períodos de até sanção e de que a lei desceu assim muito
firme, muito forte em cima do espiritismo, né? Então, minha mãe viveu isso, mas eu tive a vivência no evangélico, tive a vivência nos católicos, sou amicíssima de freiras, amicíssima de pastor. Tem um pastor que sempre passa por mim e brinca e fala, só falta encontrar Jesus. Eu falei, então não falta mais nada, eu respondo para ele. Brigo com ele. E ele brinca assim, de vez em quando, né? Uma vez no ano, nas festas, coisas, a gente se bate por aí. Só falta encontrar Jesus. Eu digo, então não falta mais nada. Agora, no último ano, depois que a gente ficou uns 2, 3 anos por causa do Covid, agora, nesses últimos, né? Tempo que não se viu mais, ele falou assim, só falta, né? Quer dizer, não falta mais nada, né? Ele mesmo responde. Ele mesmo já responde, né? Não falta mais nada para a senhora. É verdade. Como é linda a misericórdia que nos une, né? A todos nós cristãos, que é isso que nós somos, né? Irmãos em Cristo. Né, em qualquer religião, e é o que nos liga a Deus, é o que nos liga a esse impulso de sermos melhores, né, de sermos melhores uns para os outros. Eu fiz primeira comunhão, tem meu retratinho fazendo primeira comunhão, fiz o evangelho, participei dos cursos, das coisas da igreja na minha juventude, porque não tinha juventude espírita na época, né? Isso vem bem mais aqui, né? No meio, depois de Chico Xavier, né? Porque não existia nada disso. Então, a misericórdia, sempre que nos referimos à Bíblia, ela nos faz conhecer um Deus mais emotivo, é aquele que às vezes é diferente daquele que a gente imagina. Então, descobrir um Deus que nos comove, que nos enternece, de que forma isso pode mudar a nossa atitude diante do outro? Eu sinto assim que quem veio fazer esse papel, né? No Antigo Testamento tem essa percepção, mas no Novo Testamento Jesus é o ser que traz o Pai e Deus na figura do Pai. É Ele que incorpora isso, Cristo. Eu sinto que porque ele fala eu e meu pai, o meu pai, o meu pai. Ele nunca assumiu o papel de pai ou o papel de governante nosso ou de alguma coisa. Ele veio para nos levar de volta ao Pai, para nos levar a Deus, né? Ele traz esse Deus enternecido, esse Deus amigo. O que é um pai? Põe no colo, é amigo. A gente pode até aprontar umas e outras, mas volta, o pai está sempre recebendo, não é? Não é verdade? Trouxe a parábola do filho pródigo, Jesus, mostrando quanto amor tem. Lá está né, o Senhor, e ele tirou do Antigo Testamento isso, né? Lá o Senhor esperando aquele filho que partiu voltar na curva do caminho. Ele não está preocupado com o filho que está, ele está com aquele que está lá perdido. A mulher que vai procurar a pequena moeda que perdeu, o pastor que vai buscar a pequena ovelha perdida lá fora, né? E deixa as outras ao cuidado dos cães ou de algum outro pastor, ele não deixa as ovelhas sozinhas. Então, o tempo todo, Jesus traz esse Deus que nos ama, sabe? É um Deus assim que ninguém te ama como eu te amo, né? Tem uma música do Valverde tão linda que eu amo muito, conheci agora essa semana, nos 29 anos da MIC, ele fez uma canção para nós, e aí eu descobri que ele tinha feito, é ele que fez essa canção Ninguém Te Ama Como Eu Te Amo. Ele é católico e ele trouxe. Tem uma medalhinha que nós entregamos no Natal de Nossa Senhora. Todo Natal fazemos parte de um movimento que chama Chiara Lubich, na Itália. Ela trouxe para o Brasil uma coisa chamada Palavra de Vida. Ela já faleceu, hoje continua fazendo. Nossa casa de oração durante anos, todo mês vem aquela palavra de vida com aquela citação para você viver. Pô-la em prática, para pôr em prática, porque ela fez. Tem uma cidade na Itália, você não acredita, administrada de uma forma nova. Olha o novo, olha a misericórdia divina dentro do catolicismo. Você vai ver a casinha que ela mora, que hoje guardaram lá, né? Para a gente ver, é uma casinha humilde, modesta, quando ela veio ao Brasil, que era fundar aqui no Brasil. Ela esteve no Brasil. Inclusive aquele filme Rei Leão, a Chiara, a Clara, foi em homenagem a ela. Olha, que coisa linda. Sim, sim, sim. A companheira, Chiara, foi feita, o cineasta fez, homenageando ela que fez no Espiritismo. Ela dizia que ela viu Maria aos pés da cama, revestida de palavras. Olha que coisa, né? Parece nós com as emissoras de rádio, palavra. Pelas ondas, né? E aqui nós estamos lembrando de Eurípides Barçanufo, né? Que Mãe Santíssima também liderou a construção do primeiro colégio espírita do mundo, né?
lá em Sacramento, Minas Gerais. Sim, Estamos eu na Semana conheci. da Bezerra também, que adora a Mãe Santíssima, né? Eliana, que delícia ouvir você, ver nos seus olhos tanta energia, tanta luz, porque é isso que é Jesus nas nossas vidas, né? Nos preenche de luz, nos preenche de misericórdia, nos preenche de entendimento para que a gente possa seguir adiante rumo à nossa evolução, que a gente possa ter mais misericórdia conosco mesmo e com o nosso próximo. Agradeço imensamente a sua disponibilidade, a sua compaixão de dividir conosco toda a sua sabedoria, o seu conhecimento, para que a gente possa iluminar as pessoas e que possa realmente trazer ao coração um pouco mais de misericórdia para o nosso mundo em que estamos vivendo, né? Obrigada pela sua participação. Eu agradeço muito, Lu. Nossa, foi um carinho, fiquei muito feliz. O programa Luz Espírita volta daqui a pouquinho. Sabe aquele publicano, cobrador de impostos, que Jesus disse que entraria na casa dele? Pois é, essa passagem nos fala muito sobre a misericórdia divina. Mas quem conta melhor sobre isso pra gente é a dupla Fred e Camila no nosso quadro Jesus no Mundo. Confere aí. Seja bem-vindo a mais um quadro Jesus no Mundo. E eu quero começar esse programa com uma pergunta para você. Você entende como é o funcionamento das leis divinas? Provavelmente sua resposta foi sim, mas eu quero fazer uma reflexão para você abrir o Livro dos Espíritos agora, na questão 10, ir lá e ver a pergunta que Kardec faz aos espíritos. A gente pode conhecer a intimidade de Deus? E a resposta é bem clara, não. Por mais que a gente acredite que nós entendamos sobre o funcionamento das leis divinas, a realidade é que não é bem assim como está lá no Livro dos Espíritos. E para ajudar a gente a entender como as coisas funcionam, Deus envia Jesus. Então Jesus vem à Terra para explicar para a gente como que as coisas funcionam. Ele vem exemplificar as leis divinas por meio da sua própria vida. Então, se você quer saber como as coisas funcionam, é simplesmente olhar para a vida do Mestre e ver o que ele faz. E pensando nisso, para entender um pouco mais sobre misericórdia divina, a gente vai refletir em torno de uma passagem que todo mundo conhece, que é a história de Zaqueu. Então Jesus estava a caminho de Jerusalém e nesse caminho ele passou pela cidade de Jericó. E todo mundo queria ver Jesus, né? Naturalmente. Quem não quer? E aí foi uma multidão para conhecer aquele que tanto eles ouviram falar. E uma dessas pessoas era Zaqueu. E Zaqueu, para quem não lembra, era um cobrador de impostos. Mais do que isso, ele era o chefe dos cobradores de impostos. E ele também era um homem baixinho. Então ele tentava ali romper a multidão, passar pelas pessoas para conseguir encontrar Jesus. Mas ele não conseguiu. Então ele teve uma ideia. Zaqueu subiu numa figueira. Então ele teve esse ato de coragem de subir na figueira para olhar Jesus. Nesse momento, Jesus percebe Zaqueu. Jesus olha aquele homem em cima de uma figueira para olhar para ele. E na mesma hora, Jesus fala para Zaqueu: Zaqueu, desce daí que eu vou me hospedar na sua casa. Mas Zaqueu desceu e no mesmo momento ele fala para Jesus que ele se arrepende de tudo que ele fez e a partir de agora ele ia mudar de vida. E Jesus encerra essa passagem com uma frase muito bonita, que ele diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Então, pensando naquela experiência de Zaqueu, quantos desafios ele enfrentou, quantos obstáculos ele teve que passar para conseguir ver Jesus. E num ato de coragem, ele sobe até a figueira para ver Jesus. Quantas vezes a gente enfrenta desafios na vida, dificuldades, que parecem nos afastar de Deus? E quantas vezes a gente se sente pequeno, igual Zaqueu, diante da grandiosidade de Jesus? Mas independente da nossa pequenez, independente das nossas falhas, dos nossos pecados, Jesus ele olha pra gente e fala: eu vou entrar na sua casa. Então que a gente consiga encontrar nesses desafios todos a misericórdia divina. Com essa história de Zaqueu, a gente pode perceber como
que a divindade funciona na nossa vida. A entrada de Jesus na casa de Zaqueu simboliza pra gente a misericórdia divina, mesmo com os nossos erros. Essa é a mensagem fundamental da nossa vida. Independente de quem você seja, independente do que você fez, Deus tem misericórdia de você. Tchau, pessoal, até o próximo programa. Tchau, pessoal, até a próxima. E a resposta dos espíritos é bem clara e categórica: não. E esse momento Ai, nossa, me arrepiei. Na verdade, era eu, aí eu não sabia como encerrar e eu pedi pra ele encerrar. E você quer encerrar ou você quer que eu encerre? É porque eu vou falar o que você já falou. Que nós. Ele tá dando a volta no quarteirão. Moço, o senhor deu uma melancia, você comprou uma melancia, o senhor vai embora. Porque eu falei o S, mas o S ele tá ganhando aqui. Ele segurou aqui, né? A galera ficou louca, né? Ficou pé da vida. Você tava assim, palhaçada, achando que era quem? Porque tá tudo picotado esse negócio. O mundo precisa descobrir que Deus é Pai, que há misericórdia, que a crueldade e a condenação não são o caminho, que aquele que for misericordioso será brando e pacífico. É preciso sentir no coração a miséria do outro e se compadecer dela. Educar o nosso coração para o amor. E isso é urgente. Se o despertar já chegou ao seu coração, cabe a nós nos esforçarmos para colocar em prática essa máxima e abreviar o nosso sofrimento e o sofrimento de quem está mais próximo de nós. E assim, chegarmos mais rápido e juntos à nossa evolução. Que, aliás, é o tema do nosso próximo programa. Não perca! Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e de acompanhar as nossas redes sociais. Eu espero você no programa da semana que vem. Até lá!